Você já ouviu falar na ciência da alma espiritual? Provavelmente não, alguma coisa parecida, provavelmente, né? Mas agora eu vou falar para vocês não como um autor, mas como um mensageiro. Eu estou aqui perante vocês e não como uma autoridade, mas sim como um mensageiro. Segunda vez que eu falo. E pela terceira vez, para que não tenha nenhum equívoco, eu sou apenas um mensageiro. A alma espiritual é, de natureza, imortal. Porque aquela pessoa da onde ela emana é imortal. Ou seja, a suprema personalidade de Deus não tem limite. E ele é sempre muito bem-aventurado. Ele tem sempre a bem-aventurança. E nós somos suas partes e parcelas. Nós somos infinitesimais. E o Senhor Supremo é infinito. Então eu quero dizer para vocês que a alma espiritual não é apenas uma ideia vaga, tirada da cabeça de algumas pessoas malucas, que assim dizem os materialistas, que os espiritualistas são loucos. E os espiritualistas, por outro lado, dizem que os materialistas são loucos. Então nós perguntamos quem é o louco? Aí é quando nós partimos para uma analogia, para análise mais aprofundada. Eu quero dizer para vocês que se me perguntarem a mim, quem é você? Nino, Livorno Botelho dos Santos Júnior. Eu poderia responder tanto para um psicólogo quanto para uma polícia ou para uma outra autoridade qualquer que eu sou o Livorno Botelho dos Santos Júnior, também conhecido como Nanda Gopa Dassa, também conhecido como Nino, também conhecido como Pai. As pessoas podem me entender de muitas maneiras. Inclusive, eu posso também me identificar como um jogador de futebol, sendo eu um jogador de futebol, é claro. Ou então um advogado, sendo eu cursado a faculdade para tal. Mas, em última instância, a pergunta que não quer calar é: quem é você de fato? Essa é a questão. Eu sou um servo do servo do servo do servo do servo do Senhor Supremo. Eu sou uma alma espiritual, como você é uma alma espiritual, experimentando diversos corpos em determinadas circunstâncias da vida. Ou seja, de acordo com a época e circunstâncias derivados das nossas escolhas, nos encontramos aqui e agora. Por que escolhas? Porque existe um livre-arbítrio de 1%. Porque 99% nós não temos o livre-arbítrio. Somos todos nós controlados pela a harmonia das consequências das nossas opções e escolhas nas horas críticas de nossas vidas. Você sempre decide, é a única liberdade que você tem. A única liberdade, o único livre-arbítrio que nós temos é o da escolha, a da decisão. O restante é consequência. Consequência. Já ouviu falar isso em alguma universidade, em alguma faculdade? Em alguns campos científicos? Sim, eles falam muito vagamente do que significa consequências de nossas escolhas. Porque eles ficam envolvidos com seus princípios, quando na verdade temos que seguir um princípio supremo da pessoa suprema. Então a pessoa suprema nos diz: não te forço a nada, você escolhe, apenas reflita sobre o que eu lhe digo. E a pessoa suprema diz: eu sou o Senhor de tudo e de todos. Então por que você tomar para si a autoridade de ser proprietário de alguma coisa? Quando tomamos para nós a posse e a propriedade de alguma coisa, na verdade somos os próprios otários, porque não levamos nada do que dizemos ser nosso. Levamos apenas a consciência. A nossa consciência nós levamos. E a consciência, ela pode ser graduada de acordo com suas escolhas. Ou você pode ter uma consciência elevada nessa trajetória de vida, entre a vida e a morte,
Como você pode também ter a sua consciência degradada quando você se entrega aos prazeres dos sentidos como um animal qualquer. Por exemplo, um porco e um macaco gostam muito de fazer sexo indiscriminadamente. Então, se você tiver muito aflorado na sua mente essa tendência sexual, Deus é muito bom, então Ele vai lhe dar um corpo de macaco, ou então um corpo de porco para que você desfrute dos seus desejos mais profundos. Deus é justo e é bom. Agora, tudo isso está tudo interligado. Para você chegar nesse ponto, há muitas outras linhas, há muitos contatos, conexões. Portanto, eu lhe digo que a lei do karma, ela não é tão sui generis e tão simples como algumas pessoas tentam, às vezes, entregar ao público, que sejam resultados. Sim, são resultados, mas há muitas variantes para esses resultados. Mas temos uma coisa muito boa que eu vou lhe dizer agora. Se você deixar este corpo consciente de que a pessoa suprema é o seu Senhor, você sai desse mundo da ilusão, dessa fantasia, dessa perspectiva. Você cai realmente no colo do Senhor Supremo, como uma criança. E Ele, como Pai, vai lhe acordar dessa ilusão. O mundo espiritual não é como muitas pessoas religiosas e pseudo-religiosos dizem. Anjinhos tocando harpas, ou então 7 mulheres nos esperando. Não, isso é tudo fantasia, criação mental. Sim, a mente tem muita potência, ela pode criar muitas coisas, nos conduzir a muitas coisas. Mas nós temos que ir além da mente, temos que ir além da inteligência, temos que ir além do falso ego. Nós temos que ir no estado de Suda Sattva, significa acima dos modos da natureza material. E para estarmos nessa posição, acima dos 3 modos da natureza material, que são estes: ignorância, paixão e bondade. Temos que estar acima desses 3 patamares, acima da ignorância, acima da paixão e acima da bondade. Se nos posicionarmos nesta condição, nós podemos fazer qualquer coisa neste mundo, atuando mesmo num degrau inferior, como na paixão, para criar uma grande instituição ou para criar um grande império. Mas se nós estivermos no mundo da paixão, com essa conexão de que o Senhor Supremo é de fato o Senhor e eu sou o seu servo, está tudo bem. Mas se você se esquece do Senhor Supremo, você é capturado pela sua mente e acredita que você é realmente o Senhor que criou este império, essa potência. Então você cai na armadilha da sua própria mente. Então o estado de Suda Sattva significa você estar sempre alerta de que mesmo criando alguma coisa grandiosa, você é apenas um servo. Você tem que se esforçar para entender que o mundo espiritual é muitas vezes maior do que esse mundo material. Digamos assim, através das autoridades competentes, que toda a manifestação do mundo material, que é infinito, é apenas 1/4 da criação. E tudo que você vê aqui neste mundo de belo, de magnânimo, de espetacular, são apenas reflexos, sombras do mundo espiritual. Se você vê as cores das flores na primavera, se você vê os pássaros voando harmoniosamente de uma região para outra, no mundo espiritual você também vai ver tudo isto, mas com uma dimensão muito mais pura. O verde é mais verde, o amarelo é mais amarelo, o branco é mais branco. Todas as cores são realçadas de uma intensidade magnânima. É espetacular o mundo espiritual. E o mais interessante do mundo espiritual é que tudo lá é animado. Não existe a questão de inanimado. Tudo que você vê está animado, tem uma identidade consciente de que o Senhor Supremo é absoluto.
Não há possibilidade de uma pessoa estar no mundo espiritual e esquecer de Krishna. Krishna significa o todo atrativo, significa Deus, significa a personalidade suprema. Se você entende que existe uma personalidade suprema, você entende automaticamente que não tem ninguém que vai competir com ele. No mundo material, aqui, um degrau abaixo, as pessoas dizem que existe Deus e o diabo. Deus e o diabo estão na plataforma da dualidade, da limitada ignorância das pessoas em relação a entender este mundo fenomenal. Mas a personalidade de Deus, a suprema personalidade, está acima da dualidade. Eu acho que eu estou me estendendo um bocado, mas isso tudo só para lhe dizer que eu escrevi um livro de Summers. Muitas vidas e um só propósito. Temos muitas vidas. Temos a vida de criança, temos um corpo de criança, já tivemos um corpo de criança. E onde está esse corpo de criança? Eu já tive um corpo de jovem, mas onde está o meu corpo de jovem? Eu continuo o mesmo. Esta é minha mão. Mas esta mão é de quem? É minha. Este eu, que é o proprietário dessa mão, temporário. Eu, que sou o proprietário desse nariz, temporário. Eu, que sou temporariamente o proprietário dessa mente, dessa inteligência. Este eu é justamente a parte e parcela divina da suprema personalidade de Deus, um fragmento do Senhor Supremo. Este mensageiro que vos fala, agora, é apenas um mensageiro. Eu não tenho autoridade nessa minha fala. Eu apenas estou refletindo aquilo que eu ouvi do meu Senhor. E o meu Senhor é muito poderoso. Eu já estive muitas vezes na dúvida sobre se deveria gravar esse vídeo ou se deveria apenas me deixar levar pelas circunstâncias e buscar profissionais capazes para fazer um bom enredamento. Mas eu não sei nada de tecnologia, eu não sei nada de embrulhar, digamos assim, o conteúdo. Eu tenho um conteúdo para vocês que não é meu. Esse conteúdo que eu estou expondo para vocês está no coração de vocês, está dentro de vocês. Vocês sabem disso, mas por estarmos esquecidos, levados pela ignorância, ficamos na situação que ficamos. Nos vemos outra hora.